Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Vlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Chevrolet Onix Hatch na sua versão Premier com motor 1.0 turbo, com cerca de 116 cavalos e 16,8 kgfm de torque e transmissão automática GF6 de 6 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui pelo canal. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor participe daquela área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando algum tipo de conteúdo específico, de algum modelo, no uso diário, pesquise aqui no canal as playlists que nós temos. Lá nós temos diversos carros no uso cotidiano, né? Se são interessantes ou se não são, né? O uso no cotidiano, no dia a dia. Então vamos voltar aqui para o Onix Premier, né? Na versão Premier 3, né? A mais completa de todas. É muito interessante o carro, né? Uma grande evolução. Se o sedã ele já havia sido uma grande surpresa, bastante interessante, o hatchback manteve essa característica comigo, né? A gente tem que esquecer o Onix anterior, né? A primeira geração, porque esse carro ele é totalmente novo e ele não lembra em nada o anterior. Ele é uma grande evolução em cada parte. Começando pela posição de dirigir, que ela é excelente, né? Você dirige mais baixo ou mais alto, se você quiser, porque ele tem amplas regulagens, né? Mas você dirige de uma maneira mais adequada. Você tem, por exemplo, o ajuste de profundidade do volante, que não existia na geração anterior, né? De altura. O carro vem sempre bastante completo, desde a versão de entrada, vem com 6 airbags, vem com controle de tração e estabilidade. Nas versões turbo, né, automáticas, todas elas vêm com um piloto automático, né? Então ele vem bastante completo desde a versão de entrada e isso é muito interessante. Essa versão Premier, ela traz alguns atributos extras, né, que são as rodas de liga leve de 16 polegadas, os faróis do tipo projetor, ele tem as luzes de posição e as lanternas em LED, né? E os bancos que eles são uma mistura de tecido com couro, né? Que é bastante bonito. Nessa versão que eu testei, a mais completa, a Premier 3, ele tem alerta de ponto cego, o ar-condicionado digital e o assistente de estacionamento automático. Bom, o alerta de ponto cego realmente ele funciona muito bem, né? Você só fica vendo aquelas luzezinhas ali no espelho, aquilo ajuda de fato, né? Eu acredito, né, que como o novo HB20 também trouxe alguns recursos de segurança, os recursos que o Onix trouxe são muito mais interessantes do que o do HB20. A começar pelos 6 airbags, né? O HB20 só pode ter 4. Esse alerta de ponto cego ele funciona muito bem e funciona, para mim, em termos de utilidade, melhor do que o alerta de faixa de rodagem que existe no HB20, né? Porque ele não puxa o volante de volta, então é uma coisa que perde meio que a função. Eu acho que o alerta de mudança de faixa, né? Ele teria mais utilidade se puxasse o carro para dentro. Ele só fazer barulhinho, muitas vezes você não está ligado, né? Ou a pessoa não está ligada. A única coisa adicional que o HB20 tem mesmo interessante é a frenagem automática que o Onix não tem. Mas ele compensa muito bem isso com o assistente de estacionamento automático, uma coisa... aliás, todas essas opções que eu estou falando aqui, tanto de HB20 quanto do Onix, nunca existiram no segmento de entrada do mercado, né? Então, o assistente de estacionamento automático funciona muito bem, né? E é um tipo de coisa bastante prática, né? Que você aperta um botão, o carro calcula e ele entra dentro da vaga. A primeira experiência que eu tive com um sistema desses, né, de um Park Assist, foi por acaso no Chevrolet, foi no Cruze dessa atual geração, quando ele foi lançado lá em 2016. Eu vou falar a verdade que, como eu nunca tinha experimentado esse tipo de função, eu fiquei com muito medo do carro ter algum tipo de erro e bater no carro dos outros, mas a função ela funciona muito bem e no Onix continua funcionando, né? Eu gostei demais disso.
O ar-condicionado digital, né, que não existe também no HB20, né, e o alerta de ponto cego também funciona muito bem. O que interessa é que, mesmo com essa roda maior, como eu testei a versão 1.0 aspirada, com rodas de liga de 15 polegadas e achei ele bastante macio, ele continua super macio, super suave, transpassa muito bem as irregularidades, é um carro muito bem adaptado para a realidade do Brasil, né? O espaço interno dele é bastante interessante, ele não perde muito para o sedã, que o sedã é um pouquinho maior, né? Mas cabem 4 adultos com tranquilidade nele. A posição de tudo no carro é muito bem feita, né? Você tem, por exemplo, no toque da central multimídia, que é o MyLink, né? Se não me engano, da terceira geração, ele está muito mais rápido, né? Quem lembra da primeira geração era um negócio super lerdo, então evoluiu muito, né? O câmbio automático também está bastante inteligente, ele reduz sem hesitar. A única coisa que eu acho assim meio que ruim são aqueles botõezinhos para as trocas de marcha, né? Se bem que a Ford foi tão estúpida que ela retirou até aquilo. Então, nos modelos da Ford, você não tem como trocar de maneira manual as marchas no câmbio, né? A não ser nas versões que tenham pedal shifts, né? Mas, por exemplo, a linha K, nenhum dos Ks tem pedal shifts, então você fica refém do próprio câmbio. No caso do Onix, você tem a posição low, que é a posição que você pode trabalhar ele de maneira manual, só que por aquelas teclinhas bem sem graça, né? Poderia ter, tipo, uma posição entre aspas de joystick, né? Como um Tiptronic, para você passar as marchas de maneira manual, que seria bastante interessante. Mas o câmbio é bastante inteligente, e ele não faz você passar vontade em momento algum. O motor é bastante linear, né? Eu já disse isso no primeiro vídeo do Onix, né, da versão sedã, o Onix Plus, e que tinha sido uma surpresa incrível, e esse daqui ele continua, né? O motor ele é muito bom, ele é muito linear, ele não tem aquela patada de torque doida que acontece no Virtus, né? Mas ele funciona muito parecido com um carro aspirado, talvez por não ter a injeção direta, né? Então ele funciona muito gostoso. E anda mais do que o Virtus, né? De maneira já comprovada e mais do que o próprio HB20 Turbo, né? E isso com uma potência menor e um tamanho maior do que o HB20, por exemplo, né? E uma potência menor do que o Virtus. Então esse Onix ele ficou bastante interessante, né? A mesma coisa acontece com o Polo e com o HB20 hatchback, tá? Essa diferença de desempenho. Em termos de consumo, é muito bom. No ciclo urbano, eu obtive médias de 12 km por litro de álcool com ar-condicionado ligado, e na estrada, andando a 110 km por hora, em torno de 2.300 rotações, eu consegui fazer a média de 14,3 km por litro de álcool, o que eu considero mais do que excelente para um carro que anda bem. Ele tem um desempenho muito parecido com aqueles 2.0 mais antigos, né? Então é ótimo, né? Aquele motor bastante elástico, torcudo, e ainda consegue economizar bastante combustível. Claro que o motor tem bastante tecnologia, apesar dele não ter injeção direta, ele tem, por exemplo, os comandos de válvulas variáveis na admissão e no escape, tem a questão do turbo, então tudo isso trabalha uma eficiência muito maior, né? E também que o carro ficou um pouco mais baixo e um pouco mais largo, então ele tem uma aerodinâmica muito bem trabalhada, né? Isso dá uma eficiência muito grande no carro. Enfim, eu gostei demais do carro. Eu com certeza teria não essa versão mais cara, né? Que ela custa aí por volta dos seus 73 mil reais. Eu teria uma versão de entrada com o, o motor turbo, né? Que ela fica ali na faixa dos 55 mil com transmissão automática. Mas até mesmo essa versão mais cara, de 73 mil reais, eu acredito que ela seja uma grande opção no mercado, visto que, por exemplo, se você quiser um Polo com os mesmos opcionais e que é um carro de fato que compete com esse Onix, você vai pagar na faixa de 90 mil reais, quase 20 mil reais a mais. Se você quiser um HB20 parecido também, você vai pagar aí a faixa dos 81 mil reais. Então, assim, a relação custo-benefício do Onix em todas as versões está muito boa. E eu torço para que a Chevrolet mantenha os preços, né, por mais tempo, a fim de aumentar a acessibilidade desse veículo, né, para a população no geral, e também forçar o mercado a equipar mais os carros e botar preços mais condizentes, né, com a realidade atual do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo.
curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste um carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!